Vamos fazer uma introdução aqui. Derivada desse tipo de função, ela existe? Porque nem sempre a função vai ser derivável, né? Normalmente funções contínuas são deriváveis. E sim, a resposta é sim. Sempre que tiver uma função desse tipo aqui, a sua derivada existe porque esse tipo de função é contínuo. E como que você explica isso? Olha só. A gente vai usar principalmente essa propriedade de logaritmo, tá? E elevado ao ln de a é igual a A. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber as propriedades de log. Eu sei que muita gente tem trauma com logaritmo, mas fica tranquilo porque sempre que eu usar uma propriedade eu vou explicar ela. Eu não vou assumir que você já sabe como acontece nas faculdades. Tá? Vamos fazer com muita calma aqui. Olha só. Eu consigo pegar essa função aqui e escrever ela de um jeito diferente. Eu posso escrever E elevado ao ln e colocar aquela função aqui dentro. Vai ficar f de x elevado ao g de x dentro desse ln. Aí, tem uma outra propriedade de logaritmo que fala o seguinte. Se você tem ln de a elevado a b, você pode tirar o b multiplicando. Essa é uma outra propriedade de log. Então, esse g de x que está aqui em cima, ele vai passar multiplicando o ln. Vai ficar g de x vezes o ln do f de x. Sacou? É basicamente isso. Agora, por que essa função é derivável? Essa função é derivável porque eu posso escrever ela de uma outra forma. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui, a escala. Essa função aqui pode ser novidade para muita gente. Mas quando você transforma em E elevado ln de f de x, são funções que a gente sabe que são contínuas. Então, se essa função pode ser transformada nesse estilo aqui, a gente pode afirmar que a derivada existe. É possível calcular derivadas desse tipo. Beleza? Essa função vai ser sempre contínua. Isso é importante. Uma das técnicas para você resolver essa derivada é transformar essa função em E elevado ao expoente vezes o ln da base. Derivar isso aqui, a gente não sabe. Mas derivar isso aqui, aí dá para fazer. A gente usa a regra do exponencial com a regra da cadeia, então dá para resolver. Tem duas formas de resolver esse exercício. A primeira forma é com a função explícita, do jeito que está aqui. E a segunda forma é com a função implícita. Eu vou resolver das duas formas. Para você passar em cálculo de primeira, é interessante você saber mais de uma forma de resolver o exercício. E na hora da prova você escolhe a que você tem mais, a que você gostou mais. E muitas vezes o enunciado fala também, né? Qual o método que você tem que resolver. Outra coisa, um erro muito comum. Para você derivar funções desse tipo, muita gente comete esse erro aqui, ó. Você sabe qual é a derivada de x elevado a a? Fica a que multiplica x elevado a menos 1, né? Então, qual é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Qual é a derivada de x elevado a 10? 10x elevado a 9. Certo? Essa famosa regra do expoente. Cai muito nas provas. Agora, o que acontece? Muita gente pega isso aqui e faz assim, ó. X que multiplica x elevado a x menos 1. Ou seja, baixa o expoente, né? Depois faz expoente menos 1. Se você fizer isso aqui, você vai zerar a prova e não vai passar em cálculo de primeira. Presta atenção. Essa regra, ela funciona quando o expoente é um número. Aqui o expoente não é número. Você não pode fazer isso não. Tá bom? Muito cuidado com isso. E existe ainda uma
outra regra que a galera confunde muito. Para você derivar a elevado a um número, a regra de derivação é a elevado a x vezes o ln de a. Ou seja, para você derivar 2 elevado a x, vai ficar 2 elevado a x vezes o ln de 2. Se você quer derivar o 3 elevado a x, vai dar 3 elevado a x vezes o ln de 3. Sacou? Essa é a regra. Quando a base é um número e o x é um expoente. Aí o que acontece? Muita gente pega isso aqui e escreve assim, ó, x elevado a x vezes o ln de x. Entendeu? Porque para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber interpretar as fórmulas. Essa fórmula que só é válida quando a base for um número. A base aqui é um número? Não. Então, se você aplicar a regra da função exponencial nesse tipo de função aqui, o professor vai te dar zero, sem dó. Por isso que eu estou falando que essa derivada é mais avançada. Não é só você usar uma regra de derivação, você vai ter que manipular um pouco a função. Daqui a pouco, né? Fica comigo até o final. Daqui a pouco eu vou resolver esse tipo de exercício.